Lei Paulo Gustavo Amazonas, CONEC, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Amazonas, Governo do Estado, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. Animação, Pergaminho abre. Em uma cidade medieval, clérigos vão para a igreja levando uma cruz. Tem droga nas universidades federais? Há plantação Tem, de maconha e não nas é federais, pouco. É nas muito. universidades. Deixa eu falar, por que você tem com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Quando se diz isso, o que se quer no fundo? Para fazer caça a quem pensa diferente. Pessoa com asas, diabo, pessoa de capa com capuz observa a área em chamas. Não negocie com o demônio. Agora você vai ver. E com notícias falsas. Que roubo é puro. Nós preparamos uma cena nojenta. Sabe? A nossa bandeira, um símbolo vermelho. Monstro de muitos olhos, manifestação com símbolo comunista. E com notícias falsas. Pedra bate na cabeça de um gigante que cai. Igreja e cidade somem. Resta somente uma guarita. Guerreiro com espada sai da guarita e sobe na cabeça do gigante. Ideias medievais. O pergaminho fecha. Então é Natal. Comercial de Tem 1995. promoção de calçados. O tênis que ele quer é Nike. Hoje vamos entrar no clima de Natal, não com antecedência do varejo brasileiro ou do Super Bigode. TikTok Super Bigode, 6 de outubro de 2024. Animação de Maduro. Sabemos que en na Venezuela hay paz, seguridad social y estabilidad, que son las bases de la felicidad. Y no permitiremos que los enemigos de la patria nos quiten esta gran celebración. Por eso toda Venezuela se prepara desde octubre para la llegada de la Navidad. Estamos um pouco mais próximos do dia 25 de dezembro, a data de nascimento de Jesus. Mas, peraí, quem disse que ele nasceu nesse dia? Se essa informação não consta em nenhum dos evangelhos, por que motivos chegamos a essa data? Dessa vez, vamos começar uns séculos antes da Idade Média, nos inícios do cristianismo. As primeiras gerações de fiéis não eram particularmente afeitas ao tema, pelo contrário, as celebrações de aniversário eram vistas com maus olhos. Orígenes de Alexandria, um dos teólogos mais influentes do século III, dizia que os aniversários eram festas de pagãos, Ilustração de ou Orígenes maus cortando o judeus, próprio e saco. concluía, abre aspas, não encontramos nenhuma parte das escrituras em que se mencione a celebração natalícia de um justo. Fecha aspas. Mas, obviamente, ao invés de ouvir o que eu estou falando, você deve estar pensando, por que diabos ele está cortando o próprio saco? Bom, existe a história de que ele teria se castrado, mas isso aparentemente foi inventado. Enfim, está registrado na imagem. Mas, voltando ao Página do Natal, cronógrafo de 354. a impressão negativa sobre os aniversários foi sendo atenuada na medida em que a religião expandia-se pelo Império Romano. E entre as muitas indagações feitas sobre Cristo, surgiu o debate sobre qual teria sido o dia do seu nascimento. Vários concluíram que era simplesmente impossível sabê-lo, e talvez até pecaminoso ficar especulando. No entanto, isso não impediu a fixação do dia 25 de dezembro. Essa imagem que vemos é o primeiro registro escrito em que a data é mencionada. Há duas grandes hipóteses que justificam por que essa data se fixou no imaginário cristão. Moeda com imagem dele O e o dito imperador para o deus Sol Elagabalus. Heliogábalo, que reinou entre 218 e 222, era sacerdote do deus Sol e criou uma festa oficial para a divindade neste dia. A data não era aleatória. Em regiões orientais, esse deus já era celebrado em 25 de dezembro, justamente por ser a data do solstício de inverno, segundo o calendário romano. E o fato é que, depois de um início um pouco instável, o festejo acabou por se consolidar no governo de Aureliano. Muitos cristãos então pensaram no que vemos nesta imagem, Cristo como o Sol uma invicto. superposição entre Cristo e o Deus solar, ou em frases como esta, encontrada em um tratado do século IV. Abre aspas. Quem é tão invencível como nosso Senhor, que derrubou e venceu a morte? Se dizem que essa é a data do nascimento do Sol, ele é o Sol da Justiça. Fecha aspas. A longo prazo, com a consolidação crescente do cristianismo, já soava inconveniente a hibridização entre as duas festas, e começaram a se criticar os cristãos que celebravam qualquer outra coisa nesse dia que não fosse o nascimento de Jesus. Assim,
no século V, já ouviríamos o Papa Leão I criticar, abre aspas, pintura dele. Quando o sol se levanta ao amanhecer, há gente tão boba que o adora a partir das regiões mais altas. Há até cristãos que acham que estão sendo piedosos fazendo isso. Assim que antes de entrar na Basílica de São Pedro, dedicada ao único Deus vivo e verdadeiro, depois de subir as escadas que levam até o pórtico da entrada principal, viram a cara para o sol nascente e, inclinando suas cabeças, fazem uma reverência ao disco brilhante. Fecha aspas. Bom, por fim, o Natal absorveu completamente a festa anterior. Bom, a segunda hipótese se relaciona com 25 de março. A Rua de São Paulo. Não é com a Rua Paulistana, que vende todas as bugigangas natalinas, mas com a data. Acreditava-se que esse havia sido o dia da criação do mundo. Sendo assim, nada mais razoável que fosse o dia da concepção de Jesus, que, portanto, nasceria 9 meses depois, em 25 de dezembro. Bom, as duas hipóteses não são excludentes, e ao longo de décadas, o dia ficou tão associado ao nascimento de Jesus que nós o tomamos como se fosse algo certeiro, e não fruto de uma ampla especulação teológica. Foto do suposto local de nascimento de Jesus. E agora entramos na parte medieval da nossa história. Vamos destacar alguns aspectos da festa. Primeiramente, os presépios. Esses certamente são uma tradição desenvolvida no período medieval. Suposta relíquia da manjedoura. O primeiro dos objetos característicos a ganhar relevância foi a manjedoura, sendo que, como vemos na imagem, acredita-se que parte de sua madeira estaria guardada em uma igreja italiana. Mas o que levou os presépios a uma configuração que vemos até hoje foi um pedido de São Francisco de Assis, figuras para presépio, como conta um de seus seguidores. O santo pedira a um amigo que muito admirava que fizesse o seguinte em seu vilarejo, Grécio, abre aspas, se você quer celebrar o nascimento de Jesus em Grécio, faça o seguinte, quero representar ao filho nascido em Belém, para que se possa ver a pobreza em que nasceu, a falta do mínimo necessário para um recém-nascido, como ele foi colocado entre um boi e uma mula. Fecha aspas. Seu pedido foi mais do que atendido. Além do solicitado, utilizou-se uma imagem para o bebê. Um casal jovem fez os papéis de Maria e José, e outros camponeses representaram a pastores, anjos e aos reis magos. São Francisco comoveu-se profundamente, e enquanto fazia sua preleção aos presentes, segurou a imagem do recém-nascido, que por um momento teria se materializado e tomado vida em seus braços. Todos os presentes, impressionados pelo milagre, começaram a espalhar que Deus queria que aquela representação se repetisse. Em poucas décadas, o que para a Idade Média é pouquíssimo tempo, a prática de construir presépios e enfeitar casas e igrejas com eles já havia se espalhado por toda a Europa. Haveria muito a dizer sobre os detalhes presentes nessas imagens, as surpreendentes variações dentro de um tema que consideramos tão constante, mas deixaremos isso para outro momento, quem sabe no próximo Natal? Presépio. Já que o que queremos abordar aqui são aspectos mais natalinos por si. E o que poderia ser mais natalino do que o bom velhinho, que vem todos os anos para nos trazer presentes? Mas o que um senhor de barba e cabelos brancos, vestido de roupas vermelhas, distribuindo presentes em seu trenó puxado por renas voadoras, tem a ver com a festa do nascimento de Cristo? Para entendermos esta estranha conexão, precisamos conhecer dois personagens importantes. Pintura de São Nicolau. O primeiro deles é São Nicolau, bispo de Mira, santo católico que viveu entre os séculos 3 e 4 da Era Comum. Trata-se de uma figura bastante complexa. Por um lado, sua fama se deve à sua caridade e aos milagres que lhe foram atribuídos ao longo dos séculos. No que diz respeito à caridade, um episódio famoso conta que Nicolau, para evitar que um homem obrigasse suas 3 filhas a se prostituir, deixou sem avisar a ninguém uma bolsa de moedas de ouro debaixo da porta da casa deles, para que este homem pudesse pagar o dote de uma de suas filhas e assim casá-la. Tendo sucesso com a primeira bolsa, Nicolau teria repetido a operação mais 2 vezes. Não temos certeza de que essa é a melhor solução para combater a cafetinagem, mas
não vamos aqui entrar nesse assunto. Nicolau, porém, tinha um outro lado menos discreto. Um dos episódios mais retratados de sua vida é o tapa que o santo teria desferido durante uma calorosa discussão teológica no herege Ário. A discussão teria ocorrido no Concílio de Nicéia, em 325. E o simples fato de que nos referimos a Ário como um herege mostra bem quem venceu essa discussão. São Nicolau dando um tapa em Ário. Caso vocês estejam se perguntando, esse personagem preso numa casinha com sangue escorrendo pela virilha não é o Orígenes de quem falamos antes, que teria se castrado, enfim. Dentro da iconografia ortodoxa, esse homem é um arquétipo geralmente associado aos pecadores protegidos pela bondade de São Nicolau. Agora, que tipo de pecados esse homem andou cometendo, hein? É melhor não especular, por favor. Gravura de São Nicolau com manto tradicional ortodoxo. De toda forma, o lado que prevaleceu no culto a São Nicolau foi o do homem generoso, que dá presentes aos outros sem esperar nada em troca. Não por acaso, nosso Papai Noel é chamado nos países de língua inglesa de Santa Claus, sendo Claus um diminutivo de Nicolaus. Há, porém, um outro personagem, igualmente importante para a construção do Papai Noel, que é o deus nórdico Odin. Odin, como muitos já devem saber, não é exatamente um bom velhinho, embora também tenha uma longa barba branca. Ilustração de Odin. Como deus supremo do panteão nórdico, Odin é uma figura central no Yule, um importante festival que marca a chegada do inverno no hemisfério norte. Isso significa que o Yule acontece próximo do solstício de inverno, assim como o Natal. Durante o Yule, Odin costumava recompensar as crianças que tivessem bom comportamento e punir as crianças que não tivessem se portado bem. Provavelmente não com bofetadas, como fazia São Nicolau, mas ele era certamente bem temido pelas crianças. E como podemos ver nessa imagem, Odin já trazia a inovação dos animais voadores, que seria fundamental para a construção da imagem do nosso Papai Noel. Com a invasão da Normandia pelos nórdicos a partir do século XI, estas duas figuras, Odin e São Nicolau, começaram lentamente a se fundir. Ilustração Pai Natal. Na Inglaterra, temos a figura do Father Christmas, o Pai Natal, que nesta imagem aparece carregando um pedaço de madeira que é tradicionalmente associado ao Yule nórdico. Na Holanda, por outro lado, temos o Sinterklaas, que é, como a roupa do bispo indica, mais próximo de São Nicolau, embora ele incorpore a barba branca e o físico avantajado de Odin, já que São Nicolau, a julgar pelos exames que foram feitos de suas ossadas, era aparentemente um homem magro com menos de 1,70 m de altura. Para falar do Papai Noel holandês, temos, no entanto, que falar do seu bizarro ajudante, o Zwarte Piet, o Pedro Negro. Trata-se de uma criação abertamente racista, cujo alvo, provavelmente, era atingir os mouros que habitavam a Europa da Idade Média, e que cumpria o papel de punir as crianças mal comportadas. Homem branco com rosto não se tratava apenas de um personagem de inspiração racista, mas também uma forma de limpar a imagem do São Nicolau, deixando ele apenas com a parte dos presentes e recompensas e as maldades para esse ajudante. Felizmente, essa estúpida tradição tem sido muito questionada nos últimos anos. Protesto. Levando algumas manifestações a substituírem esse blackface pela ideia de fuligem, criando o Sult Piet, ou o Pedro Fuliginoso, em uma tradução livre. A ideia seria trocar a representação racista por um ajudante cujo rosto estaria escuro por causa da fuligem das chaminés nas quais ele tem que entrar para entregar os presentes, mas não nos parece uma solução muito adequada. Muito antes, a forma de manter uma manifestação de cunho racista sem precisar necessariamente ter que abordar pessoas brancas com rosto sujo de fuligem. Parece até o São Nicolau, quando tentou resolver a cafetinagem com moedas na porta do pai da família. Não é a melhor saída. Mas enfim, chegamos à imagem definitiva do Papai Noel. Comercial da Coca-Cola. Coca-Cola. Só vai surgir lá pelo século XIX. Nos Estados Unidos, aliás. Ao contrário do que muita gente acredita, a imagem do bom velhinho vestido de vermelho não foi criada pela Coca-Cola, que só começaria a utilizá-la em seus comerciais em 1931. Embora a marca de refrigerante tenha um papel importante na popularização desse personagem,
ele já aparece em poemas e contos desde o início do século XIX, como o poema Uma Visita de São Nicolau, publicado em 1823 por Clement Clarke Moore. Separamos aqui um trecho desse poema, bastante famoso nos países de língua inglesa. Quando lá fora no jardim ouviu-se um barulho tão grande, saltei da cama para ver o que se passava. Voei para a janela como um relâmpago, abri as portas e levantei o caixilho. A lua sobre o peito da neve recém-caída dava o brilho do meio-dia aos objetos lá embaixo. Quando aos meus olhos maravilhados apareceu um trenó em miniatura e 8 pequenas renas. Com um pequeno e velho condutor, tão vivo e rápido, eu soube num instante que era São Nicolau. Dos Estados Unidos, a imagem do Papai Noel, bonachão e distribuidor de presentes ganhou o mundo. Desenho de Até Thomas mesmo Nast em para o poema países com no qual Papai o Noel no cristianismo trenó é puxado pouco por difundido, renas. o Natal e sua iconografia de origem medieval é celebrado de maneira efusiva, como é o caso da China e dos Emirados Árabes Unidos. Xangai e Dubai enfeitadas com Ainda árvores assim, de Natal. Cada país mantém suas tradições natalinas. Tem Papai Noel que tá a fim de uma praia, outros estão numa boa, eu diria, bem à vontade mesmo, sabe? No Brasil, começam a surgir misteriosamente as uvas passas na comida e os panetones nos supermercados. Alguns jingles começam a povoar nossas cabeças e, naturalmente, algumas músicas clássicas retornam do fundo do baú. Não poderíamos, portanto, terminar sem citar esse clássico. Afinal, tradições que não perpetuam racismo ou violência contra crianças e hereges, tradições que perpetuam alegria, merecem ser preservadas. E com isso, só me resta desejar um Feliz Natal para todos! Menina Negra no colo de Papai Noel Negro. Simone canta Então é Natal. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. Os créditos passam junto com a apresentação de Simone. Créditos selecionados. Ideias medievais, argumento e concepção, Guilherme Delgado, Gustavo Henrique, Theo Fellows. Pesquisa e roteiro, Guilherme Delgado e Theo Fellows. Direção artística e narração, Gustavo Henrique. Este roteiro foi baseado nas obras Gomes Francisco Roé, Breve História de la Navidad, 2013, Charles River, San Nicolas and Santa Claus, 2019. Ninguém esqueceu de enviar a cartinha para o Papai Noel depois de gravar esse episódio.